Olá, pessoal. Vamos para mais uma aula. Essa aula 3 e 4 é uma revisão do conteúdo do primeiro ano, semelhança de triângulos retângulos e trigonometria no triângulo retângulo. O capítulo 10 do livro do primeiro ano tinha esse conteúdo, certo? E aí a gente vai começar a vê-lo a partir de agora. Semelhança e triângulo retângulo. Dois triângulos são semelhantes se seus ângulos correspondentes são congruentes, ou seja, iguais, e os lados homólogos são proporcionais. Veja aí a imagem, onde nós temos dois triângulos que são semelhantes. Por quê? Quando a gente relaciona os lados deles, A é do mesmo tamanho que F, do que D, C é do mesmo tamanho que F, B é do mesmo tamanho que E. Quando eu vou também relacionar os seus ângulos, eu percebo que eles são iguais. Então, o ângulo A é igual ao ângulo D, o ângulo B é igual ao ângulo E e o ângulo C é congruente ao ângulo F. Então, se dois triângulos são semelhantes, a razão entre as medidas dos lados correspondente é chamada de razão de semelhança. Isso a gente pode ver no teorema de Tales, certo? Se duas retas são transversais a um fecho de retas paralelas, então a razão entre as medidas de dois segmentos quaisquer de uma delas é igual à razão entre as medidas desse segmento. O que é que eu quero dizer com isso? Olha só, eu estou dizendo que o segmento AB é proporcional, está para a linha B', certo? Pode observar a imagem. Então, o segmento BC é proporcional, está para B', C', certo? E quando eu faço essas comparações, eu vou chegar a uma razão da semelhança que eu chamo de K. É importante a compreensão de usar o teorema de Tales, porque é possível escolher qualquer dos segmentos de transversal. Se você tiver 3 informações, você consegue achar uma outra informação, a quarta, por exemplo. Então, é importante esse teorema. Como aplicar o teorema de Tales? Na prática, o teorema de Tales é simples. Veja aí o exemplo que foi colocado. 10 está para x, assim como o segmento 12 está para 7. Montando a proporção, temos que, fazendo uma regrinha de 3 básica, 10 vezes 7, x vezes 12, 12x é igual a 70, o 12 que está multiplicando no primeiro membro passa para o segundo membro dividindo, então fica aproximadamente 5,83. Então, é possível achar a terceira informação nessa proporção utilizando o teorema de Tales. Ainda no capítulo 10, e com o teorema fundamental da semelhança, a gente também pode aplicar no triângulo, certo? E nos triângulos, toda a reta paralela de um lado de um triângulo que intercepta outro do lado de pontos distintos, determina um novo triângulo semelhante que o primeiro. Observe, se eu intersectei os triângulos, cortei, vamos na linguagem popular. E observei que, quando eu fiz isso, um triângulo menor é do mesmo jeito do triângulo maior, né? Então, a hipótese é que a DE, né, o segmento DE, é paralelo ao segmento BC. Então, eles são congruentes, do mesmo jeito que os outros segmentos. Então, vamos lá. Calculando o valor de BD, sabendo que o segmento da reta DE é paralelo à base do triângulo AC. Esse é um dos exemplos que a gente pode trabalhar esse teorema. Então, eu quero encontrar o valor de x. Então, eu passei uma linha, né? Intersectei, fiz dois triângulos, triângulo menor e triângulo maior. E a partir daí eu vou fazer as comparações. Eu vou dizer que x está para 13, assim como 8 está para 16. Fazendo a regrinha de 3, eu vou achar
x vezes 16, 16x, 13 vezes 8, 104. O 16 que está multiplicando passa para o outro lado, dividindo, e eu encontro o valor de x, que é 6,5. Nas relações métricas do triângulo, a parte mais importante que a gente precisa lembrar daqui é onde eu circulei, é o teorema de Pitágoras. E aí a gente vai descobrir quem é a hipotenusa, quem são os catetos, né? E a partir de então trabalhar com esse teorema. Os teoremas de Pitágoras podem ser aplicados tanto na diagonal do quadrado, a gente pode encontrar a diagonal do quadrado, como a altura de um triângulo equilátero. Na demonstração do triângulo da demonstração do teorema de Pitágoras, pode observar, olha, os catetos, eles formam um ângulo de 90 graus. E a hipotenusa, né, é aquele lado do triângulo retângulo que é de frente ao ângulo de 90 graus, certo? Então, na demonstração, ó, eu tenho o A é a hipotenusa, certo? Então, o A é o quadradinho vermelho, é o 25. O B2 é o cateto, eu posso chamar ele do 9. E o C2, eu posso chamar ele de 16. Então, quando eu junto o 9 com o 16, percebam que eu formo o quadrado maior 25. Então, essa é a demonstração do teorema de Pitágoras. Qualquer triângulo retângulo só serve para triângulo retângulo, que a gente pode obter tanto os catetos quanto as hipotenusas se eu tiver pelo menos duas informações, certo? Então, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Como usar o teorema? Veja essa escada aí, ela está inclinada em uma parede. A parede tem altura de 20 metros e a distância do pé da escada até a parede é 5 metros. Então, esse C aí, essa escada, ela é hipotenusa. Por que eu sei que é hipotenusa? É a primeira a identificar. Ela está de frente com o ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Pode observar que toda a parede de uma casa faz um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. E os outros 25 os catetos. Então, colocando isso no teorema de Pitágoras, eu vou ter 5 elevado ao quadrado mais 20 elevado ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. 25, 5 ao quadrado é 25, 20 ao quadrado é 400. 25 mais 400, 425. Como a hipotenusa está ao quadrado, eu preciso elevar ambos os lados ao quadrado para poder extinguir esse quadrado. Ou então eu posso passar o quadrado para o outro lado e formar uma raiz quadrada. E eu obtenho 20,6 metros quadrados. Trigonometria no triângulo retângulo, certo? As razões trigonométricas do triângulo retângulo, certo? Lembrando que a partir de agora a gente vai nomear o cateto oposto e cateto adjacente. Observe o alfa, certo? O ângulo que a gente vai trabalhar. A partir dele, a gente tem o cateto oposto e o cateto adjacente. A hipotenusa, ela nunca muda, ela sempre vai ser onde está o A. O cateto oposto em relação ao ângulo θ, desculpe, não é alfa aí, é θ, perdão, é o B. E o C é o adjacente, porque o adjacente ele toca o ângulo, ele é o lado que toca o ângulo, que forma o ângulo que a gente está pedindo. Então, para a gente achar o seno de θ, a gente divide a medida do cateto oposto pela medida da hipotenusa. A gente acha seno. Para a gente achar o cosseno, a gente divide a medida do cateto adjacente pela medida de hipotenusa. E assim sucessivamente. Tem um macetezinho para você decorar a fórmula. Olha aí, ó. Seno, só, cá, toa. Seno é oposto mais sobre hipotenusa, cosseno adjacente sobre hipotenusa e tangente oposto sobre adjacente. Os ângulos notáveis são os ângulos mais usados na trigonometria triângulo retângulo. Como é que eu posso achar? Veja aí esse triângulo que foi transformado,
certo? Eu parti, né? Eu peguei a altura dele. Ele tem altura 1 e largura 1. Aí eu peguei só uma parte dele. E eu quero o seno de 30. Então, o seno de 30 eu vou pegar o cateto oposto, que é 1, que é 1/2, né? Que é o de que não toca o ângulo. E eu vou pegar a hipotenusa, que é 1. 1,5 dividido por 1 dá meio. Se eu quero agora o cosseno de 60, olha que eu vou pegar um outro ângulo. O ângulo que eu vou pegar agora é o de 60. Então, meu adjacente é 1/2. E o meu oposto é H, certo, gente? Porque ele não toca o 60. Então, meio sobre 1, que é a hipotenusa, dá 1/2. Então, é possível achar os ângulos e os ângulos notáveis dos senos 30, dos cossenos e das tangentes 30, 45 e 60. A tangente é um ângulo agudo em um triângulo retângulo, é dada pela razão entre o cateto oposto e adjacente. Ele também pode ser pelo seno, pode perceber aí que ele é o seno dividido pelo cosseno. Você vai encontrar também a mesma informação, certo? Uma maneira de você decorar é uma musiquinha que a gente até cantou na aula e eu vou cantar aqui para vocês, tá bom? Olha só. Essa é a sequência: seno, cosseno, tangente, 30, 45, 60. Então, a gente vai na sequência dos ângulos, 30, 45, 60 e canta. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. Agora, a tangente é diferente. Ó. A tangente é diferente, vejam só vocês. Aí vocês vão ver que é diferente. Raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. Então, esse é o nosso conteúdo desta aula. Agora, vamos exercitar o que aprendemos, né? E a devolutiva 3 está no guia de aula remota. Até a próxima aula!